Disciplina Linguagem, Alfabetização e Letramento, aula de encerramento. O objetivo desta aula é realizar uma reflexão no sentido de sistematizar e reforçar os principais tópicos da disciplina. Nesse sentido, eu pergunto: alfabetização e letramento, do que estamos falando? Existe diferença entre alfabetização e letramento? O que é psicogênese da língua escrita? Qual a concepção de educação e alfabetização defendida por Paulo Freire? E sobre os métodos de alfabetização, como se subdividem? Qual a importância do entendimento dos processos de alfabetização para a formação docente? Iniciando o primeiro questionamento. Alfabetização e letramento, do que estamos falando? De um componente curricular imprescindível para a formação docente, porque vocês têm conhecimento que os componentes curriculares ou disciplinas, que vocês já concluíram até o presente momento, eles são imprescindíveis para a formação de vocês. Todas as disciplinas, elas estão didaticamente articuladas e têm seus objetos de estudos intrinsecamente ligados ao objeto maior da formação de cada um de vocês. O objeto de estudo da disciplina de linguagem, alfabetização e letramento, que seriam os processos cognitivos para a aquisição da língua escrita, permitirá que os desafios enfrentados no campo profissional sejam minimizados. Ou seja, a disciplina propiciará que vocês entendam com cientificidade os processos mentais que os alunos enfrentam para ler e escrever. Eu estou falando também que a alfabetização e letramento são processos indissociáveis que tratam do processo de aquisição da língua. Apesar de serem conceitos diferentes, concepções diferentes, alfabetização e letramento, eles são indissociáveis. Eu falo também que alfabetização e letramento constituem-se em princípios importantes para o processo do desenvolvimento da leitura e da escrita, e, acima de tudo, do processo de inserção dos indivíduos na sociedade letrada. E falo também que, enquanto a alfabetização se ocupa da aquisição da escrita por um indivíduo ou grupo de indivíduos, o letramento focaliza os aspectos socio-históricos da aquisição de uma sociedade. Existe diferença entre alfabetização e letramento? A alfabetização é um processo de construção de hipóteses sobre o sistema alfabético de escrita. Então, o educando não aprende somente pela intervenção do professor, ele aprende também com a intervenção do professor. Ele aprende criando hipóteses com a mediação do professor e dos outros que convivem com ele na sua vida pessoal, familiar e escolar. Letramento é o resultado da ação de ensinar e aprender práticas sociais da leitura e escrita. É também o estado ou condição que adquire um grupo social ou indivíduo como consequência da apropriação da escrita e de suas práticas sociais. O letramento se dá através de práticas sociais da leitura e da escrita. Lembre-se que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, como diz Paulo Freire. E a inserção do mundo também alfabetiza, e é um ato de letramento. Além de serem conceitos diferentes, mesmo que indissociáveis, a maioria dos estudiosos compreende que o letramento é uma condição mais completa de aquisição da linguagem. Letramento e alfabetização são conceitos diferentes, mas são práticas indissociáveis. Nessa perspectiva, alfabetizar, numa perspectiva atual, é mais do que decodificar símbolos linguísticos. Alfabetizar é realizar, interagir, compreender e interpretar. Outro conteúdo importante da disciplina é o entendimento do que é a psicogênese da língua escrita. Então, foram estudos na década de 80 de duas psicolinguísticas argentinas, Emília Ferreira e Ana Teberoski, que, baseado em Jean Piaget, que nos seus estudos se dedicou à compreensão de como o sujeito aprende, usando como método de pesquisa a observação e também o raciocínio lógico, Piaget começou a estudar como o conhecimento se desenvolve desde os sinais mais primitivos até os mais sofisticados. E, segundo Ferreira, o desenvolvimento da alfabetização ocorre, sem dúvida, em um ambiente social, mas as práticas sociais, assim como as informações sociais, não são recebidas passivamente pelas crianças. Ou seja, Ferreira e Teberoski organizaram os níveis de apropriação da escrita em pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. E o que se tratam esses níveis? O nível pré-silábico é a fase das garatujas, realismo nominal,
não distinção entre objetos e letras, e a criança pensa que a palavra trem é maior que telefone, porque representa um objeto maior e mais pesado. Há a superação do realismo nominal pela percepção de que a palavra escrita não representa o objeto, mas seu nome é indispensável para o sucesso da alfabetização. O nível silábico, a criança começa a perceber a correspondência entre as letras daquilo que é falado, interpreta a letra à sua maneira, atribuindo um valor de sílaba a cada uma. Cada sílaba representa uma letra. E aqui algumas dicas de como o professor deve atuar nesse nível. No nível silábico alfabético, a criança compreende que as sílabas possuem mais que uma letra, mistura a lógica da fase anterior com a identificação de algumas sílabas. Caracteriza pela passagem da hipótese silábica para a alfabética, representando um conflito entre as duas fases. A criança questiona a estrutura silábica, mas ainda falta-lhe repertório fonético para obter sucesso na escrita. E o nível alfabético, nesta fase a criança consegue reproduzir adequadamente todos os fonemas de uma palavra, caracterizando a escrita convencional. Aqui a criança já compreendeu que cada um dos caracteres da escrita corresponde a valores menores que a sílaba. Isto não quer dizer que todas as barreiras tenham sido superadas. A partir deste momento, a criança se defrontará com as dificuldades de ortografia, mas não terá mais problemas de escrita no sentido estrito. E sobre os métodos de alfabetização, como se subdividem e qual sua importância? Nós estudamos na unidade 3 sobre os métodos de alfabetização e os períodos históricos e as interfaces com a prioridade de um método ou outro. E vimos que inicialmente havia um grande foco no ensino, e essa característica foi marcante no primeiro período histórico, também conhecido como perspectiva tradicional, em que há ênfase no método de soletração, foco nas técnicas de ensino. Um outro momento foi o momento em que o foco estava na aprendizagem, ou seja, há uma maior preocupação nos métodos e esta característica predomina no segundo período, também conhecido como na perspectiva tradicional, em que há uma crítica ao método de soletração e criação de novos métodos sintéticos e analíticos. Um outro período foi o foco na criança e suas hipóteses para se apropriar da linguagem escrita, e essa foi uma característica do terceiro período ou da perspectiva cognitivista, com o surgimento da psicogênese da língua escrita. E o quarto período, em que há o foco nas crianças e suas interações com o meio social, ou seja, a função social da escrita. É uma característica do quarto período, em que predominou a perspectiva socio-interacionista, que propõe uma situação de ensino-aprendizagem em que o aprendiz, por meio de seu convívio social e da interação com outras pessoas, é capaz de construir o seu conhecimento. Mas como se subdividem os métodos de alfabetização? Nós temos os métodos sintéticos, em que o processo se inicia pelas partes, caminhando para o todo. Nós temos mais conhecidos o método alfabético, em que a unidade de relevância da alfabetização é a letra, silábico, em que a unidade para iniciar o processo de alfabetização é um segmento fonológico mais facilmente pronunciável, que é a sílaba. Nós temos o método fônico, em que a unidade para o início do processo de alfabetização é o fonema. Temos os métodos analíticos, que inicia o processo do todo para as partes, e os mais conhecidos, o método de palavração, que é a unidade para iniciar o processo de alfabetização é a palavra, o método de sentenciação, em que a unidade para iniciar o processo de alfabetização é a sentença ou frase, e o método global, onde a unidade para iniciar o processo de alfabetização é a história ou conto. E sobre a última unidade da disciplina, qual a concepção de educação e alfabetização defendida por Paulo Freire? É uma educação dialógica, em que ensina a estabelecer um espaço dialógico que permita a maior interação entre os indivíduos integrantes do processo, ou seja, os professores e alunos, e esse modelo de ensino proporcionará uma educação libertadora, ou seja, uma educação que possibilite a emancipação do sujeito, uma educação crítica, emancipadora e consciente, em que a educação
respeite o sujeito como centro da aprendizagem, ou seja, o aluno é o foco da aprendizagem, é o indivíduo que participa ativamente da construção do conhecimento. Ele deixa de ser um sujeito que somente recebe os conteúdos e passa a ser aquele que participa desse processo, ou seja, a educação de Paulo Freire permite ao homem chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com os outros homens relações de reciprocidade, fazer cultura e a história. Segundo Paulo Freire, a libertação através da educação é um esforço coletivo. E qual a importância do entendimento dos processos de alfabetização para a formação docente? É preciso assegurar o processo contínuo dos alunos, é preciso assegurar que os indivíduos possam transitar com eficiência e sem temor nas práticas sociais ligadas à escrita, da importância da compreensão da prática alfabetizadora. Para isso, a escola precisa desempenhar com efetividade e produtividade a sua função social, mesmo que esteja inserida numa sociedade, num sistema econômico que gera desigualdades. É preciso trabalhar nesses espaços contraditórios e dicotômicos. É fundamental falar sobre educação e entender a importância dos professores alfabetizadores. O Brasil precisa romper com a história de analfabetismo. Ou seja, não basta saber ler, que Eva viu a uva. É preciso compreender qual posição que a Eva ocupa em seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Com esta aula, nós encerramos a disciplina de alfabetização, de linguagem, alfabetização e letramento. Espero que tenha sido uma disciplina que tenha esclarecido algumas dúvidas. E se criamos algumas dúvidas a mais, isso é interessante para que vocês busquem mais informações, mais leituras e se apropriem mais sobre o processo de alfabetização de crianças, jovens e adultos. Bons estudos e boa continuidade do curso.